Uma boa tarde ao primeiro ano, Administração Informática do pessoal da manhã e da tarde. Vamos lá com a nossa segunda aula, né? Espero que vocês já estejam se acostumando e que cada vídeo desse vá ajudando um pouco com essa nova modalidade de aprendizagem, né? Que é a nossa aprendizagem não presencial. Aula passada, só para relembrar vocês, a gente tocou no assunto dos gêneros literários. E aí, deu um foco bem bom no livro escrito há mais de 2.000 anos atrás, e que até hoje ele influencia o nosso pensamento, o pensamento ocidental, como a gente organiza as coisas. O nome desse livro é A Poética de Aristóteles. E aí, com ele, a gente percebeu que Aristóteles, ele começou a escrever, a notar algumas diferenças entre os gêneros literários, a definição do que é literatura, por exemplo, a diferença da ficção e da realidade, e ao mesmo tempo ele percebia que dentro da literatura os gêneros eles são miméticos, eles tentam imitar a realidade. Como é que eu percebo a diferença de um gênero, por exemplo, que não é gênero lírico e o que é, de fato, um gênero dramático ou um épico, né, uma epopeia? Ele disse que a diferença está na forma e no conteúdo. E dentro da poética ele vai especificando cada um. Hoje é o dia da gente falar sobre gêneros dramáticos, beleza? Drama, que para Aristóteles queria dizer ação, então não confunda a palavra, porque às vezes a gente tem aquela, né? Eita, deixa de drama, mas isso é coisa que a gente trouxe para a linguagem. Então, o drama é geralmente o que remete aos sentimentos e sensações das pessoas. O gênero dramático, ele remete à ação. Por quê? Porque a diferença, por exemplo, do gênero lírico é que no drama os personagens eles realizam monólogos ou diálogos. Tipo, a gente vai conhecer a história a partir da ação dos personagens. A origem do gênero dramático, né, do teatro, ele se dá em sociedades primitivas, quando o pessoal, através de danças, representavam diferentes papéis, e isso tudo tinha um papel ritualístico, né, ligado diretamente aos deuses, e na Grécia também, para louvar o deus Baco, fazer um culto a Baco, o que é que eles faziam? Nos primeiros momentos, eles entoavam algumas canções, né, os ditirambos, que eram canções sagradas ligadas diretamente para Baco. Depois de um tempo, eles agregaram um coral, chamado um regente do coral, assim, eles, antes era o coral inteiro, né? Depois de um tempo, eles pegaram um regente, uma voz principal, e chamou de corifeu. E, por último, eles acrescentaram também a presença dos atores, principiando, claro, pelo ator protagonista, que em grego eles chamavam Hipócrates. Tem a ver com a palavra de hoje em dia, o hipócrita tem, mas não tanto, né? Porque a ideia do Hipócrates era representar, não era enganar o, o ser dotado de falsa moral. Então, vamos lá para a nossa apresentação de tudo que eu disse até agora, para que a gente vá acompanhando no slide, e aí fique melhor para visualizar e, ao mesmo tempo, ver do que estamos falando. Massa? Seguindo o nosso caminho, a gente tem aqui, ó, o gênero dramático, o conceito de gênero dramático a partir de Aristóteles, que eu falei agora há pouco, que é a ideia da ação, e na Grécia Antiga, ele dividiu o gênero dramático em comédia e tragédia, e esses dois gêneros, eles não são só da Grécia Antiga, né, até hoje eles permanecem vivos e fortes dentro do nosso imaginário, dentro dos nossos teatros, né. Lembrando que aqui em São Luís a gente tem um teatro bem especial, né, o Arthur de Azevedo, entre outros que existem por aí também. Então, São Luís ele é uma capital que tem, como é que eu posso dizer, uma parte significativa na história do teatro do Brasil. E a gente chega no teatro até a Idade Média, comenta um pouco sobre o Renascimento, mas não tanto. Gênero dramático e teatro, eles colam bem, mas são diferentes, assim, tipo, o teatro é o espaço e a encenação, né, enquanto que o gênero dramático é o texto em que o ator se apoia para atuar. Então, todo teatro, toda representação, ela tem um texto específico.
A gente tem aqui o primeiro exemplo, ó, no site ND+, que é uma das representações do Alto da Compadecida, e aqui a gente tem Rodrigo Santos interpretando Lucar na peça Ralé de Máximo Gorki. Acho que é Máximo Gorki. O nome dele é Gorki, e a peça é Ralé, e aqui ele está representando um velho, né? Apesar dele ser uma pessoa jovem, ele está representando um velho, e vocês percebam que, para a representação, às vezes é importante o cenário, ó, especificar o cenário, o ator, ele sai de si e entra nesse contrato de ficção, ele vive esse momento de ser outra pessoa, é uma coisa bem interessante, e uma coisa bem antiga na história da humanidade também, gente. O gênero dramático, repito, né, ele faz referência à representação de ação, segundo a Poética de Aristóteles, está aqui o livro, ó. É bem importante, gente, enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo, percebam essas imagens também, porque ajudam a gente lembrar um pouco dos conteúdos que a gente vem tratando, né? E o texto dramático, como é que ele funciona? A voz da narrativa está entregue aos personagens, é diferente. Quando eu abro um romance, normalmente eu percebo que o narrador ele vai organizando o contar da história no romance, né? Era uma vez tal pessoa que fazia aquilo, não. No dramático, os atores eles falam diretamente entre si. Tem um diálogo que é bem conhecido aqui no Brasil, porque virou até filme, né, depois do teatro, que é da peça O Alto da Compadecida, que é um gênero dramático que é inspirado no teatro medieval, né? Tem muita coisa do teatro medieval que é alto, que daqui a pouco eu falo para vocês. E no meio dessa comédia, eu não sei se vocês lembram a cena de que João Grilo, ele enrola Severino de Aracaju, que é o cangaceiro, né? E diz que se Severino morrer, ele pode tocar a gaita e de repente Severino reviver. E aqui tem um diálogo, né? Aí Severino diz, antes de João tocar na gaita. Aí Chicó diz, eu já estava morto, porque para convencer Severino, não sei se vocês se lembram, nesse filme e nessa peça, né? Antes de convencer Severino, João Grilo faz Severino acreditar que Chicó morre, vai para o céu e volta, mas na verdade ele está enganando o cara. Aí ele diz, antes de João tocar na gaita, aí Chicó responde, né? Eu estava morto. Aí Severino diz, morto? Completamente morto, vi Nossa Senhora e padecesse no céu. Aí o que é que Severino responde? Mas em tão pouco tempo, como foi isso? Aí tem um bordão famoso, né, de Chicó. Não sei, só sei que foi assim. E aí vocês vão percebendo, se vocês pegarem o livro e começarem a ler a fonte, né, desse teatro e desse filme, vocês vão ver que os diálogos eles já estavam armados dentro da história. A história é contada assim, é o diálogo direto. Então, ó, eu trago para vocês aqui uma breve linha cronológica do gênero dramático. Vocês percebam que o drama está desde a antiguidade, antes mesmo do nascimento de Cristo. E aqui a gente tem alguns exemplos de algumas obras que marcaram época. Tipo, quando Aristóteles falava sobre o teatro antigo, a gente tinha aqui na Grécia, ó, o Rei Édipo, por exemplo, que é uma tragédia que até hoje você vai ver em vários teatros, tipo, uma tragédia que tem uma idade muito longa, mais de 2000 anos, e aqui você tem Lisístrata, a greve do sexo, que é considerado uma comédia de época, né, uma comédia para aquela época. Após a Idade Antiga, a gente tem a presença do cristianismo no Ocidente, o cristianismo entra com muita força na Igreja Católica, e a partir daí, essas peças pagãs, elas são ofuscadas para entrar muito mais a ideia da fé cristã, né? E em língua portuguesa, né? Um gênero dramático que ficou muito conhecido e que influenciou, inclusive, o Alto da Compadecida é o Alto da Barca do Inferno, que é de Gil Vicente, já no final da Idade Média, para o humanismo, ele cria uma obra em que vai trazendo cada arquétipo, cada personagem, né, que respondia a um arquétipo daquela sociedade, e aí como se eles estivessem no juízo final, e aí cada um vai prestar conta do que fez na vida. Alguns vão para o inferno e outros para o céu. E por isso que o nome é Alto da Barca do Inferno. Esse aqui, sem comentário, né, eu acredito que quase todo mundo conheça, Romeu e Julieta, e tem uma grande influência da tragédia grega, e já está dentro do Renascimento, então é abandonada um pouco
essa ideia da religiosidade, se fala mais sobre as paixões humanas outra vez, mas com um toque já renascentista. E aí vocês vão conhecer o Renascimento no final do ano, né? E aqui no Brasil, como é que funcionou, professor? Teve teatro forte? Teve, sim, inclusive aqui no estado do Maranhão. A gente tem um exemplo que é de Arthur Azevedo, o escravocrata, entre vários teatros que ele escreveu. Não é à toa que o teatro recebe o nome dele, né? Porque ele foi uma figura muito importante para o teatro ludovicense, maranhense e brasileiro. E aí, a gente tem o Alto da Compadecida também acompanhando, mas o Alto da Compadecida já no século passado, né, de 1900, eu acredito que nos anos 50, 50 e 60, Ariano Suassuna escreveu o Alto da Compadecida, e atualmente a gente tem teatro para todos os gostos e o gênero dramático ainda está mais vivo do que nunca. Um exemplo é a peça Pão com Ovo, ó. Tá aqui, ó, como um dos exemplos dessa tradição que vai se seguindo literária e que faz parte da nossa vida. A comédia do ano, né, Pão com Ovo, tá aí para mostrar que o teatro está vivo e o gênero dramático acompanhando o teatro. Então, ó, voltando para Aristóteles e para a Grécia Antiga, ele vai dizer o seguinte, ó, que a tragédia pode ser definida como uma peça teatral na qual figuram personagens nobres e que procura, por meio da ação dramática, levar a plateia a um estado de grande tensão emocional. Geralmente, as peças trágicas terminam com acontecimento funesto, com morte, ou normalmente não, geralmente com morte ou com automutilação, como foi o caso de Édipo Rei, que por ter acreditado, né, que era herdeiro de um trono, porque merecia, porque ele tinha decifrado o enigma da esfinge, ele, sem querer, gente, ele casa com a própria mãe, e anos antes ele mata o próprio pai, mas só que ele tinha sido abandonado, e tipo, ele não cresceu com o pai e com a mãe, e o destino levou para que ele tomasse o reino do pai e se casasse com a própria mãe. Agora, essa prática incestuosa, quando ele descobre isso, o que é que acontece? Ele acaba se cegando e se amaldiçoando o resto da vida porque ele não sabia. Ele não sabia que tinha sido o causador de tanta desgraça, né? Ou o destino tinha causado tanta desgraça. A gente tem a comédia também, que tem seus aspectos, como é que eu posso dizer, específicos, que vai falar muito mais dos vícios, vai trazer a conotação política também, e vai causar risos, né? A ideia é causar risos. E tem algumas características que a gente pode ver. A comédia se caracteriza por sua leveza e alegria. Aborda episódios cotidianos e os personagens são seres humanos e reais. Essa é a ideia da comédia antiga, né? E até hoje a comédia também é muito viva no teatro. Aqui está o trecho de Édipo, e justamente no momento em que ele cai em desgraça. Aí, qual é a palavra dele? Que morra aquele que na deserta montanha desprendeu meus pés feridos e salvou-me da morte. Por quê? Porque ele seria morto, porque ele já estava predestinado a isso. Tinham previsto que ele mataria o próprio pai e ficaria com a mãe, tomaria o reino. Então o rei, com medo, diz o quê? Mata essa criança porque eu não vou perder meu reino. Mas o servo do rei acaba desobedecendo, deixa ele para ser criado em outro lugar, e aí, quando ele volta para o reino, ele já tinha matado o pai, por algum acontecimento que eu não vou dar tanto spoiler, caso vocês leiam, ele já tinha matado o pai, tinha chegado ao reino, e aí ele acaba decifrando o enigma da esfinge, salva o reino e se torna rei de Tebas. A partir desse momento ele casa com a mãe e ele se torna o grande senhor, né? Mas quando ele sabe de tudo que aconteceu, ele cai em desgraça, porque ele não queria fazer isso. Ele faz inconsciente. Aí ele diz, ó, se eu tivesse então perecido, não seria hoje uma causa de aflição e horror para mim e para todos. E o Corifeu também diz, né? Eu assim preferiria. Ou seja, o Corifeu, como se fosse a voz do povo, a voz dos deuses, dá essa resposta para ele. Ele diz: eu não teria sido o matador de meu pai, nem o esposo daquela que me deu a vida. Mas os deuses me abandonaram, fui um filho maldito e fecundei no seio que me concebeu. Se há um mal pior que a desgraça, coube esse mal ao infeliz Édipo. E essa é a tragédia de Édipo, Édipo Rei. Segundo Aristóteles, as tragédias desenvolvem certos temas como paixões humanas e os conflitos por elas desencadeados. O elemento trágico era a paixão que levava os seres humanos ao comportamento violento e irracional.
desencadear no público terror, piedade. É a ideia da tragédia ainda. E aí você tem grandes tragédias, como Medeia, você tem Édipo Rei, você tem Prometeu Acorrentado, que é uma figura que desobedece aos deuses e fica lá sendo castigado e ainda assim teima. Por quê? Porque ele tinha presenteado o fogo aos humanos. Sem o fogo, os humanos não teriam sabedoria. O gênero comédia, né? A origem nos cortejos dramáticos de mascarados, nos festivais para Dionísio, e as pessoas cantavam, recitavam trechos jocosos de tirar onda com a cara do povo, satirizando personalidades e acontecimentos históricos. Quando a democracia na Grécia chega ao fim, as comédias elas abandonam mais a crítica política e fica mais naquela ideia do só falar de algumas coisas, não de outras. Isso é uma característica muito pesada dos regimes que faltam de democracia, né? Tipo, você não pode rir da cara dos seus governantes, você não pode soltar piada. Esse tipo de censura, ela cabe muito nesses regimes. Os comediantes, eles sofrem muito com isso, né? É um dos primeiros termômetros. E aí, ó, o gênero dramático na Idade Média tem quando acaba a Idade Antiga e chega a Idade Média, tipo, a forte influência cristã católica, as cenas bíblicas e da vida dos santos tomam o lugar daquele aspecto pagão, né? Que a gente chama, entre aspas, pagão, porque não está no mundo cristão. E aí a gente tem duas modalidades bem populares, o alto e a farsa. Alto da Compadecida não é à toa esse nome. Essa especificidade do gênero dramático é medieval. O que é um alto? É uma peça curta de cunho religioso, e a farsa, desculpa, é para mostrar situações ridículas e grotescas, crítica aos costumes da época. O alto mais conhecido da Idade Média, em língua portuguesa, é o Alto da Barca do Inferno, que influenciou diretamente o Alto da Compadecida. No fim da Idade Média, a gente já tem o retorno, a busca daquele teatro clássico, que tipo, ficou meio que perdido na Idade Média, porque os valores da igreja tomaram poder de tudo, né? E aí a gente tem a comédia dell'arte, que tenta retomar as ideias da comédia clássica, e o teatro de Shakespeare. Aí é só vocês pensarem, ó, Hamlet é bastante conhecido, Romeu e Julieta, nem comento. Otelo, que fala sobre ciúme, as peças de Shakespeare, assim, elas dão um caráter de literatura universal, elas chegam em vários lugares da Terra, como é que eu posso dizer, com conhecimento e com auto-reconhecimento das pessoas muito grande. Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, né, gente? E aqui a gente termina o nosso assunto, eu querendo, assim, né, confirmar com vocês que vocês viram sobre gêneros dramáticos, saber um pouco mais sobre cada especificidade, né, do gênero dramático, e uma história breve desse gênero, características básicas da tragédia, comédia, alto e farsa, tragédia e comédia, principalmente na antiguidade, com a demonstração de Aristóteles, né, na poética, e o alto e a farsa como uma história da nossa Idade Média, que aí a gente vai especificar mais quando chegar nos estudos da Idade Média, né? O que é que se espera de você após essa aula? Aí o que é que a gente espera é que você seja um leitor de textos do gênero dramático, tipo, professor, às vezes eu só leio histórias de amor que está no gênero romance, no gênero literário romance. Sim, mas pega um texto de teatro, às vezes é bom até para você imaginar como é que seria no palco, como é que as pessoas atuariam, como é que seria no filme, porque o cinema ele pega muito do gênero dramático também. Conheça mais as nuances desse texto, tipo diálogo direto, como ele foi mudando, e do teatro, e tire as devidas reflexões ofertadas por esse tipo de arte. Inclusive, vá ao teatro quando você puder, vale a pena, beleza? Eu fico por aqui, espero ter ajudado. Um beijo e um abraço para todo mundo, gente.